Se você já jogou xadrez, provavelmente deve fazer ideia do que significa a expressão Zugzwang. Essa expressão, ela se refere a uma situação em que o jogador é obrigado a fazer uma jogada, e qualquer jogada que ele fizer vai ser ruim para ele. Ou seja, ele não tem saída, ele vai ter que jogar de qualquer jeito, mesmo que não exista nenhuma possibilidade de uma boa decisão. E essa expressão, ela vem do alemão, o Zug, que significa jogada, e Zwang, que significa força, ou seja, uma jogada forçada. E a vingança Zugzwang consiste basicamente nisso. Você irá desenvolver uma estratégia em que forçará a sua vítima a fazer algo que vai ser ruim para ela. E o pior é que ela não vai ter saída. Só que não é uma situação tão simples assim de forjar. Requer uma boa análise do indivíduo e da situação em que ele se encontra. E existem muitas formas de você estar utilizando essa estratégia, mas é sempre se fundamentando do mesmo princípio. E neste vídeo vou te dar algumas direções, aí a partir daí você pode se inspirar e bolar a sua, ou seja, adaptar a qualquer situação em que você estiver. E a melhor forma de explicar isso é trazendo exemplos. Então vamos ao primeiro. Uma forma de aplicar essa estratégia é a seguinte, que é utilizando o meio social. Só aqui você pode manipular diversas situações para deixar o seu alvo sem saída. Uma das formas seria você começar a conversar sobre assuntos que o deixe desconfortável. Pode ser sobre a infância dele, pode ser algo que ele não tem, pode ser algum vínculo problemático que ele possua, pode ser traumas, medos, inseguranças, enfim, a lista aqui é infinita. Detalhe, você não precisa falar diretamente que é ele ou algo do tipo. Basta você puxar esse assunto no ciclo de amigos, sem necessariamente vincular a ele, entende? Ele não vai ter como te atacar, porque se ele fizer isso, vai mostrar que aquilo que você falou feriu ele, e ele provavelmente não vai querer isso. E mesmo que ele seja desprovido de inteligência e acabe revidando, você pode dar uma de louco, use o cinismo a seu favor. Isso deixará ainda mais irritado, porque afinal, você nem estava falando dele. Mas o mais previsível que ele faça é ele tentar mudar de assunto. Por isso, é bom que você tenha um jogo de cintura para tornar a conversa interessante. Melhor ainda quando as pessoas ali estão gostando do assunto. Aí você vai aplicar muito bem a vingança Zugzwang. Porque se ele sair dali, deixa evidente para todos que aquilo o deixa desconfortável. Se ele falar alguma coisa, confirma também. Ou seja, a melhor opção, se ele quisesse manter a imagem dele, seria ficar ali conversando ou ouvindo sobre algo que vai machucar ele. Ou seja, não existe uma boa saída. Zugzwang. Imagine isso em uma sala de aula ou em um local de trabalho. Nem opções de saída ele tem. E essa arma é boa quando deixa ele sem poder revidar. E para fazer isso, você não deve direcionar nunca a ele. Ele precisa se sentir coagido e não atacado diretamente. Tá compreendendo? Vai parecer cruel o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Por exemplo, você sabe que essa pessoa tentou muito entrar em uma faculdade e não entrou. Você pode começar a puxar assuntos ou dar holofote para alguém que entrou. E também começar a falar que realmente é um mérito, porque tem gente que tenta e nunca consegue. Enfim, vai enfeitando a conversa, sabe? Por isso que eu sempre reforço na ideia de você se aproximar do seu alvo e ir descobrindo os pontos fracos dele. Na maioria dos casos, a pessoa pode ser ingênua e nem ver que aquilo seja um ataque. Porque de certa forma, não tem como identificar de fato que você está fazendo isso para atingir ele. Aparentemente, é só uma conversa, nada mais. Às vezes, essa pessoa foi traída. Imagine você começar a falar de chifre, o quão desconfortável essa pessoa vai se sentir. E eu estou aqui citando essas situações porque eu já presenciei. Tem gente que claramente surta. Por mais que essa pessoa muitas vezes não fale nada, a gente percebe a inquietude dela. A expressão do rosto explicita claramente o desconforto por estar ali ouvindo aquilo. Enfim, que saída essa pessoa teria? Vai revidar?
Revidar a quem? Se a pessoa tentar revidar, vai parecer uma louca, vai parecer uma pessoa surtada. Porque para as pessoas à sua volta, é uma conversa comum, que supostamente não tem nada a ver com ela. Bom, você já deve ter percebido que essa primeira forma de utilizar a vingança Zugzwang é bem sutil. Basta você começar a falar sobre assuntos que você sabe que o seu alvo vai se ferir com isso. E como é sutil, muitas vezes ele nem vai notar que seja um ataque, mas apesar disso, vai ficar o tempo todo desconfortável, porque esse assunto fere ele. E você já deve saber o quão ruim pode ser isso. Imagine você em um ciclo social, tendo que ouvir coisas que não te faz bem. Tipo, talvez você já tenha sido traído, talvez você tenha algum trauma. Existem muitas coisas que podem deixar um ser humano desconfortável. A ideia é explorar a fraqueza do inimigo e tentar trazer à tona de uma forma que não ataque ele diretamente, a fim de não dar nem a chance de ele se defender. Porque afinal, se você fizer um ataque direto, ele vai se sentir à vontade de te atacar também. E o meio em que vocês estiverem pode dar razão a ele. Bom, a segunda abordagem é a direta. Há muitas situações que podem se desenrolar nessa abordagem aqui também. E ela funciona assim. Você vai atacar o seu alvo de uma maneira refinada, aristocrática, digamos assim. Se vai ser na frente das outras pessoas ou de uma forma individual, fica por sua conta e risco. Mas eu já te alerto de antemão. Se for fazer na frente das outras pessoas, esteja preparado para uma possível retaliação. Se você não se achar preparado, não vá se expor ao ridículo dessa forma. Mas continuando. Como eu falei, a nossa língua ela é fantástica. A gente pode usar de muitas formas linguísticas para atingir a pessoa como a gente bem entender. Vamos a alguns exemplos das que eu considero as melhores. A primeira é a arte do duplo sentido, a arte da dubiedade. Funciona assim: você vai dizer algo que pode ser interpretado de mais de uma forma. Seu alvo vai hesitar em revidar porque ele não sabe ao certo se o que ele ouviu foi realmente um ataque a ele. Por exemplo, se você chegar para alguém e falar: parece que você está tendo exatamente o que merece. O que você acha que a pessoa vai pensar? Concorda comigo que depois dessa situação, se a pessoa vir tirar satisfação com você, você pode dizer simplesmente que estava parabenizando ela, por achar que ela estava feliz. Enfim, tem muitas saídas quando a gente fala de forma ambígua. Outra frase pode ser: realmente eu esperava isso de você. Isso o quê? A pessoa vai pensar logo em algo ruim. Você pode ir criando frases ambíguas. Só que você já deve ter percebido que não é uma frasezinha que vai fazer você se sentir vingado da pessoa por completo. E aí que está o objetivo dessa vingança. Essa vingança não é algo que você cobra ela à vista. Essa vingança aqui você vai cobrar a prestações. São pequenas torturas feitas com frequência com o intuito de conturbar emocionalmente o seu alvo. E é perfeita se você combinar com outras estratégias de vingança que eu já passei aqui no canal. Tem uma playlist aqui específica só com estratégias de vingança. E eu nem estou aqui me referindo a uma que tem conteúdos só de vingança. É literalmente uma com estratégias individuais em cada vídeo de vinganças. Até o momento só tem 3 vídeos nessa playlist, incluindo esse aqui. Os vídeos disponíveis são bem curtos e acredito que eles podem instigar a sua imaginação, então eu recomendo bastante. Mas agora voltando aqui, recapitulando, a primeira abordagem é trazer assuntos à tona que você sabe que incomodam o seu alvo, e a segunda abordagem é utilizando frases com ambiguidade. Ambas, se utilizadas de forma correta, deixam o seu alvo desconfortável e praticamente sem muitas escolhas. E a terceira é a seguinte, essa aqui é direta. Consiste numa destruição total e é para você que gosta de ser ainda mais cruel, que consiste no seguinte: você vai buscar alguma forma de complicar de vez a vida do seu alvo. Imagine se você descobrir que o seu alvo trai o cônjuge. Imagine você conseguir provas e mandá-las como um grande presente para a parceira dele. Será que ele vai ter muita saída? E é isso mesmo que você está pensando. Isso aqui se chama sabotagem. No exemplo que eu dei, você não precisa esperar que o destino favoreça você. Você pode ser o criador do próprio destino. A coisa mais simples do mundo hoje é criar um fake.
Sendo um fake bem feito, você pode adicionar a pessoa como quem não quer nada. Depois faz insinuações, coleta provas, manda para a pessoa e desativa ou deleta seu perfil fake. Vingança concluída, sem deixar rastros. Ah, mas a pessoa é solteira. Olha, a ideia que eu vou falar aqui pode parecer bem perversa, mas aqui são só ideias. Cabe você a escolher se a pessoa merece ou não que você faça isso com ela. Eu não estou te forçando a nada, mas vamos lá. Já pensou em brincar com a imaginação do seu alvo? Se é uma pessoa solteira, imagine do nada um príncipe encantado ou uma princesa da Disney começar a seguir a pessoa nas redes sociais. Aqui você tenta fazer um fake mais realista, que seja uma pessoa amadora, de beleza mediana. Aí imagine você ir conversando com a pessoa, iludindo ela, colocando ela lá no pedestal. A ideia é fazer a pessoa criar expectativas e depois derrubá-la. E para que isso surta efeito, o ideal é que seja um fake mais bem elaborado. Você já deveria ter alguma conta assim há tempos. Eu conheço gente que cria até uma família inteira de fake. Se torna tão parecido com o real que ninguém imagina que ali seja fake. A fonte de conteúdo pode ser da gringa, uma pessoa que posta com frequência de um local bem distante, para que não seja possível a pessoa encontrar o perfil real dela depois. E nessa parte aqui pode ser uma caixinha de surpresas. Você pode descobrir coisas sobre o seu alvo que você pode usar contra ele depois. Eu confesso que quando eu era adolescente, eu já caí nessa armadilha. A pessoa coletou informações de mim e depois sumiu. E até hoje eu só tenho suspeitas, mas não tenho certeza de quem foi. E posso afirmar com 100% de certeza que isso é horrível. A sensação de se sentir invadido, explorado e não fazer ideia de que fez isso é muito ruim. E isso foi uma coisa de apenas um dia. Imagine você alimentar as expectativas da pessoa por um longo período. A queda, ela vai ser diretamente proporcional. E mais uma vez, a pessoa não vai ter saída. Pega o meu exemplo. O que eu poderia fazer? Passei informações confidenciais para alguém que não faço ideia de quem seja e não tenho ideia do que fazer. Não tenho pista nenhuma que me leve a quem fez isso. Quando você faz isso com alguém, a pessoa vai ficar apenas em uma maré de dúvidas e sem opções. E qualquer coisa que ela fizer vai ser ruim para ela. Você acha mesmo que ela vai tentar desabafar com alguém e mostrar a merda que ela fez? Ou será que a melhor opção é guardar todas essas sensações ruins para si? Não tem uma opção que seja boa, todas são ruins. E é por isso que é vingança Zugzwang.